Boas pessoal, vamos falar de fertilização líquida e como aplicar. Boas pessoal, vamos então ao meu método de aplicar fertilizante. Então o que é que se passa? Geralmente quando nós vemos nas embalagens que existem comercialmente, eles dizem para pegar numa tampa e despejar 1 litro de água. Isso é algo comercial, eles querem, o interesse deles é realmente gastar o fertilizante o mais rápido possível e em termos de eficiência, no meu ver, não é tão eficiente. Uma vez que a planta cresce e depois durante o resto do mês a planta não tem acesso a nutrientes que iriam facilitar e que iriam fazer com que a planta se desenvolvesse. Então como é que é isto? Se nós formos ver, o que é que acontece? Quando a marca tenta aconselhar um produto para colocar nas plantas, eles tentam aconselhar de forma a que seja segura, ou pelo menos assim eles acham que será sempre, e em termos de eficácia que seja uma média razoavelmente boa. Em termos de pessoas que não têm tempo e assim, provavelmente o modo como eles ensinam será bastante interessante. Agora, muito mais interessante será nós conseguirmos obter um crescimento contínuo, uma saúde contínua na planta. E isso é o que nos interessa em termos de bonsai. Portanto, o que é que acontece? Nós tendo aqui um gráfico, o gráfico deste lado sendo como se aplica, por exemplo, uma medida em que temos nível 0 durante um mês eu ignorei, ainda não tinha aplicado, chegou ao fim do mês eu apliquei e nos primeiros dias, 2, 3 dias, a planta terá um pico de alimento e esse alimento será utilizado para crescer e para se desenvolver. O que é que acontece? Nos dias a seguir a planta começa a deixar de ter acesso a esse fertilizante. Basta, por exemplo, ser um local quente, basta ser verão, basta ser preciso regar mais vezes, basta estar a chover. Então começa a acontecer é que, o fertilizante é lixiviado do solo e 2, o fertilizante começa a oxidar e começa a perder propriedades. Então cada vez vai decaindo mais e mais ou menos 4 dias, 5 dias após a aplicação, ele já estará quase num nível muito aproximado de quase não fazer o efeito. Então o que é que acontece aqui? Acontece que ele vai decrescendo até que chega a um ponto em que decresce forçosamente até ao final do mês, cada vez menos produto na planta, disponível para a planta e portanto a absorção não é boa, a planta não cresce como estava a crescer e continuamos na mesma. O que é que acontece? Chegamos ao fim desse mês e temos que voltar a aplicar. E se voltarmos a aplicar, repete o que está aqui. Faz isto e depois começa a decrescer outra vez. Ok, como é que é o meu método? O meu método é, em vez de estarmos a utilizar uma tampa, nós vamos usar todos os dias, mas uma quantidade muito mais pequena. A ideia será pegar no fertilizante e tirar 4, 5 gotas e diluir em 1/4 de litro de água. Essa é o ideal para que obtenhamos um crescimento bastante bom, que eu já vou explicar aqui. Se quisermos diluir mais, por alguma razão, pronto, podemos colocar em meio litro de água, podemos pôr as mesmas 5 gotas, pronto, e temos uma diluição muito maior. Se quisermos também, podemos pôr um pouco mais de fertilizante com toda a segurança. Ou seja, em vez de 5 gotas, posso pôr 10 porque eu quero obter mais da planta. E mesmo assim nunca irei queimar a planta. Então vamos explicar. O que é que acontece? Eu tenho aqui as 5 gotas por aqui fora. Digamos que até aqui fará uma medida, portanto eu só vou aplicar 5 gotas aqui e então o que acontece é, no dia em que eu apliquei, ou na altura em que eu apliquei, começa a crescer e há uma estabilização.
O mais interessante é que se eu aplicar no dia a seguir, aquele fertilizante ainda não desapareceu, então vai haver um acréscimo, há um pico extra na segunda vez que nós aplicamos. Então ele sobe só um bocadinho mais. E o que é que acontece aqui? Durante o dia ele vai oxidando. No outro dia já estamos a dar outra vez, então ele sobe. Então ele faz assim, estilo uma pequena escala. Isto aqui é um nível muito pequenino. Eu só coloquei aqui para ver exatamente o que é que acontece com precisão. Mas na realidade, geralmente o que se apresenta é isto. É uma linha contínua por aqui fora de alimento que a planta está a obter. Isto aqui é a aplicação e o facto da planta estar a crescer. O facto de nós estarmos a aplicar e ela ter este crescimento, na realidade, o que começa a acontecer quando estamos assim é que passado mais ou menos 5 dias, este crescimento deixa de ser assim contínuo e passa a ser um crescimento exponencial e faz uma coisa assim. Passado mais 5 dias, a planta cresce assim. Passado mais 5 dias, a planta cresce assim. Até ao limite da própria planta. Isto porquê? Porque a planta vai ter sempre disponível e vai armazenando o alimento. Enquanto que aqui, mesmo que ela armazene, deixou de ter disponível, então descai e acabou, deixou de aproveitar, a não ser que a gente coloque no mês a seguir, então ela volta a fazer o mesmo gráfico. Neste gráfico aqui, com este estilo de aplicação de 5 gotas para 1/4 litro, o que vai acontecer é exatamente isto. Há uma série de crescimento e deixa-se de ver esta parte aqui e na realidade é isto que se está a passar. Até um limite. Geralmente o que se passa é que chega a um determinado limite de crescimento em que a planta está a processar o máximo possível e não queima, tem um alimento suficiente para ter toda a energia que quer para processar novas folhas, novos ramos, ter saúde, mas nunca irá queimar. Quando nós deixarmos de dar o fertilizante, quer num caso, quer no outro, pronto, eles atingem valores muito próximos do zero e acaba por ser insignificante a aplicação. De qualquer maneira, pronto, foi só para vos mostrar. Este é o meu método. Geralmente com o fertilizante eu até costumo fornecer umas pipetas. Estas são pipetas de laboratório, uma muito mais pequenina, é mais que suficiente, mas estas são bastante interessantes. Basta tirar o fertilizante, pegar aqui, chegar à água e pingar 5 gotas, ok? Depois de regar a planta, eu chego lá 5 minutos, 10 minutos depois, pego, chego lá e espalho esta água com fertilizante. Pronto, tento espalhar bem e coloco assim para aquela planta. Isto seria a medida para uma planta. Se quiserem, podem pegar e podem realmente espalhar por várias. Às vezes não é necessário fazer uma aplicação tão grande de água com fertilizante nas plantas. Portanto, dá perfeitamente para regar 2, 3 plantas com esta quantidade de líquido desta mistura. Portanto, basicamente é isso. Só uma à parte. A vitamina Bonsai geralmente é vendida em gotas. Ela tem um orifício ali e, portanto, nós podemos pingar gotas para conseguir misturar com a água. Eles geralmente aconselham 25 gotas, 20, 25 gotas. Eu geralmente 2, 3 gotas e consigo fazer isto diariamente. A vitamina é realmente boa, cria um reforço na planta, há uma oxidação a nível das raízes e faz com que a planta tenha uma reação bastante positiva. Pronto, portanto, a aplicação será mais ou menos parecida com esta, se bem que em quantidades muito mais reduzidas. Para 1/4 litro de água eu aplicaria 2 gotas, no máximo 3, e portanto faria a aplicação assim e a planta reagiria muito melhor. Pronto, eu não sei se vocês têm um método vosso, se tiverem, digam aí em baixo, mostrem-me qual é o vosso método, como é que vocês fazem para fertilizar as plantas com fertilizante líquido, mas digam qual é o vosso resultado e pronto, comentem aqui em baixo, digam coisas, deem o like e vamos partilhando conhecimento. Abraço pessoal!